Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa aula Ciência dos Materiais. Tá? Hoje a gente vai entrar no capítulo 4 aí do livro, né? Esse livro-texto aí, de seleção de materiais para o projeto mecânico. Tá? E o tema do capítulo é diagrama de propriedades de materiais. Então, é uma continuidade, e isso indica que é necessário o conhecimento do capítulo 3, que a gente estudou, tá? Para que se possa compreender, já que aqui serão apresentados uma série de diagramas de propriedades dos materiais de forma combinada, de forma sistematizada, que facilite uma verificação, uma comparação, principalmente, entre os diversos grupos de materiais e os diversos materiais em relação a uma propriedade ou duas propriedades, né? Principalmente é útil quando as propriedades são, por exemplo, inversamente proporcionais ou são conflitantes, né? E aí a análise dentro de um mapa, um diagrama desse, favorece muito essa comparação, certo? Então, eu vou fechar aqui para a gente dar sequência. Tá? Então, aqui já tem uma visão sobre os mapas de propriedades, chamados também diagramas. Tá? Então, eu recomendo que vocês leiam o texto do capítulo 4. Eu vou fazer a explicação dos diagramas, propriamente, né? Então, e aí os detalhes estão aí no texto, né? Ele vai explicando, então, a formação, algumas particularidades desses diagramas, tá? Então, aqui nós temos o primeiro diagrama, tá? Onde eu tenho uma propriedade única sendo avaliada, que é o módulo de Young, também conhecido como módulo de elasticidade. Tá? E aqui a unidade de EPA. E aqui nós temos os grupos de materiais, que nós já estudamos também, os diversos grupos de materiais, né? Metais, polímeros, cerâmicos, e aqui os híbridos, que são os compósitos aí, que nessa literatura chama híbridos, mas são os compósitos, certo? Então, em relação a essas propriedades, veja que nós temos várias barras aqui, né? E aí, o módulo de Young, ele é sempre bom a gente olhar para o mapa, ver de quais propriedades está se falando e lembrar do conceito dessa propriedade, né? Então, o módulo de elasticidade é aquele módulo que representa a rigidez dos materiais, né? Então, a rigidez dele. Que aí vai ter forte relação, isso é uma propriedade que é obtida indiretamente, ou seja, eu aplico, lembra do diagrama tensão-deformação, do ensaio de tração, onde eu aplico uma tensão, né? E aí tem uma deformação. E a partir dessa, na zona elástica, tem aí o módulo de Young, módulo de elasticidade. E aí, como eu falei, esses diagramas são extremamente úteis para a comparação, principalmente, porque se você olhar a escala, as escalas vão estar de forma logarítmica, né? Então, o espaçamento delas não é exatamente aquilo que nós estamos vendo, né? Então, está em escala logarítmica, e às vezes é difícil a gente
avaliar quantitativamente. Se eu quero o valor exato, por exemplo, do modo de elasticidade do aço, que circula aí na faixa de 200 GPa, é mais interessante, então, buscar uma tabela onde tem esse valor. Então, aqui, a questão aqui não é buscar exatamente o valor, mas a comparação. Veja que nós temos aqui. É possível aqui comparar. E aí, primeiro, os grupos. É outra característica que nós vamos observar nos mapas, nos diagramas, é sempre os grupos. Ele vai estar apresentando os materiais dentro dos grupos, o que é muito interessante para a gente aí, já que esses grupos é a principal classificação dos materiais e tem uma forte relação com as suas propriedades. Então, como nós estamos avaliando propriedades, nada mais justo que ter essa classificação que é a principal relacionada às propriedades. Eu falei para vocês, nós estamos estudando propriedades já há um bom tempo, porque esse é o ponto principal em relação aos estudos de materiais. Eu expliquei já isso aí em aula, por quê, né? É tão importante o estudo das propriedades, porque ela é o centro ali do estudo das ciências dos materiais e da engenharia dos materiais, indo desde a parte de formação da estrutura do material até a aplicação desse material, né? Então vamos lá. Então, como eu falei, né, o objetivo principal é comparar. E aí dentro de uma propriedade eu posso comparar os materiais, como é o caso aqui do modo de elasticidade, né, em que eu posso ver que os metais, por exemplo, são os materiais que possuem elevado modo de elasticidade. Mas veja que as cerâmicas, né, estão ainda acima aqui, ó, na escala, né? Então quer dizer assim, o grupo que apresenta maior rigidez é quem? Os cerâmicos, tá? Seguido dos metais e aí depois os híbridos, né, os compostos e por fim os polímeros até chegar nos elastômeros aqui, que são as borrachas, realmente nós sabemos que são menos rígidos esses materiais, né? Então as cerâmicas aqui, ó, por exemplo, um carboneto tungstênio, então, ó, outra questão vai ter uma tabela abaixo que tem todas essas siglas aqui, né? A gente vai passar por ela, né? Para identificar aí. Essas daqui são cerâmicas chamadas técnicas, né? Cerâmicas de engenharia. Então, ó, são os carbonetos, são os óxidos, como a alúmina, né? Que é um óxido de alumínio. Os nitretos de nitrogênio. Então, as cerâmicas, lembrem da formação lá, né? Então, sempre a gente vai estar voltando nessa teoria base dos materiais. Os cerâmicos são sempre formados por metais e não metais. Então, sempre é um composto, na verdade. As cerâmicas são sempre compostos, né? Veja aqui que não é composto, é compostos, né? Porque lembrem que, pelo conceito aqui do compósito, são materiais que não se homogeneizam na sua estrutura. E os compostos, que é o caso das cerâmicas de engenharia, são materiais homogêneos na sua estrutura, né? Assim como as ligas metálicas. Nós também sabemos que os metais, apesar de a gente estar falando do grupo de metais, não são usados na sua forma pura, eles são ligas, né? Então, tem vários elementos de liga nessa liga metálica com um elemento que é o principal, que é a base, digamos assim, que tem maior porcentagem, né? Por exemplo, os aços aí nós sabemos que é uma liga de ferro, né? A base de ferro, o principal elemento dele é o ferro e o carbono, né? Como elemento de liga já. Ligas de alumínio, por exemplo, não são alumínio puro, são alumínio e outros elementos de liga, então, né? Tá. Então, sempre aqui também nós vamos ver materiais que são usados na engenharia, né? Não
Não faria nenhum sentido nós compararmos materiais, por exemplo, compararmos o alumínio com o ferro, né? Então, isso é um estudo lá mais da química. Aqui a gente já está na engenharia de materiais, entendendo a aplicação das propriedades. Então, por isso, são materiais, são ligas de alumínio, ligas de cobre, ligas de zinco, né? E aqui também, como as próprias cerâmicas técnicas aqui, e carboneto de tungstênio, carboneto de boro, carboneto de silício, alúmina, que é óxido de alumínio. Então, são as principais cerâmicas técnicas essas daqui. Ó. Então, não é nada aleatório aqui. Essas daqui são as cerâmicas mais usadas realmente. E aqui também como os polímeros, ó, que estão nas suas siglas, que como eu falei, tem uma tabela abaixo, né? E nós vamos ter essas siglas dos polímeros. Aqui, então, nós temos os principais polímeros usados na engenharia, aí, ó, como ABS, né, que é o acrilonotrila butadieno estireno, é um nomezinho longo, então muito conhecido como ABS mesmo. O PE, que é o poliestireno, PP polipropileno, né? O PET não está aqui também, é muito utilizado, né? PVC também, mas vai ter em outros locais abaixo aí, certo? E aqui também em relação aos híbridos, né? Para esclarecer isso aqui, nós temos os principais híbridos também usados na engenharia, né? Então, por exemplo, essa sigla aqui, isso aqui é a fibra de carbono, CFRP, né? É o polímero reforçado com fibra de carbono. Então, é a fibra de carbono utilizada em muitas estruturas aí na engenharia. E aqui a fibra de vidro, tá? É polímero reforçado com fibra de vidro, então um híbrido, né? E aqui nós temos o carboneto de silício, que é cerâmica, com alumínio, né? Então é um híbrido da combinação de dois materiais, uma cerâmica e um metal, né? Formando esse compósito. E aqui tem um natural, né? Com pensar de madeira, é considerado um compósito também, certo? Então vamos seguir aqui, temos vários mapas de propriedades para analisar. No exercício que eu vou passar aí tem esses mapas, então é importante vocês compreenderem aqui, tá? Então, ó, veja que aqui nós temos já um diagrama, né, que tem duas propriedades relacionadas. O modo de Young, que representa a rigidez, como eu falei, e aqui a densidade, que representa normalmente o peso então, dos materiais. Uma propriedade muito importante na mecânica, que é a densidade, né, que vai influenciar o peso desse projeto. Então, ó, veja que primeiro temos os... Aqui nesse caso nós só temos os grupos, não temos os materiais em si, né? Então, por exemplo, em relação à rigidez, a gente já viu que o cerâmico é o maior aqui, né? O cerâmico, né? São os principais, seguindo os metais aí. E metais sempre tem uma faixa muito grande, essa questão também. E na densidade, né? Então, em relação a peso, ó, quem seria mais leve? As espumas, aqui, né? Os elastômeros, materiais naturais, os polímeros, né? São mais leves, obviamente, do que os metais e os cerâmicos. E aí nós temos os compósitos, que muitos deles, como a fibra de carbono, que é polímero reforçado com fibra de carbono, então acaba tendo um peso muito menor do que um metal, por exemplo, né? Então a fibra de carbono ela está aqui nos compostos. Veja que em relação à densidade ela está competindo aqui com os polímeros, e em relação ao módulo de Young, que é a resistência, a rigidez, né? Ela está competindo bem com os metais aqui, né? Está na mesma faixa aqui dos metais. Então, isso demonstra que é um material comparativamente leve e resistente, né?
Ok? Então, essa é a interpretação, essa é a leitura que deve ser feita dos mapas, né? Entender as propriedades que estão sendo consideradas na avaliação, na comparação, e a posição desses materiais no diagrama está representando, então, esse nível de rigidez, no caso aqui, e de densidade, né, nesse eixo aqui. Certo? Então, o mais comum é nós termos duas propriedades sendo comparadas. Né? Comparado. Então, por exemplo, para um projeto, e aí é importante relacionar, posso relacionar duas propriedades aí e conseguir fazer um mapa desse. Né? Então aqui, ó, mesmo mapa, só que agora aqui eu já tenho, então, eu já tenho as propriedades, desculpa, os tipos de materiais, veja. Lá no anterior só tinha os grupos, e agora aqui eu tenho, de fato, os vários materiais, né? As siglas aqui que representam os materiais. Veja lá que no módulo de Young, né, quem tem a maior rigidez, são os cerâmicos, nós vimos isso. Quais são os cerâmicos aqui, né? Cerâmicas técnicas que nós temos. Ó, veja, o carboneto de tungstênio está aqui em cima, então tem que ver onde é que está a bolinha, que às vezes o nome está aqui fora, mas a bolinha está aqui dentro, né? Então, as bolinhas que estão mais em cima, carboneto de tungstênio aqui, ó, carboneto de boro, aqui em cima também, ó, carboneto de silício, óxido de alumínio, que é a alúmina, bem aqui, certo? Então, esses são os cerâmicos que estão no topo aí em relação à propriedade módulo de Young, que representa a rigidez. Em relação à densidade, né, o peso, obviamente que se quer sempre um peso menor em projetos mecânicos, sempre se busca pesos menores. Né? Então, em raras situações, você vai buscar um peso maior, mas principalmente em relação ao rendimento, eficiência. Então, quanto menor o peso, melhor. Então, veja que começando daqui, né, que são os menores, as espumas, e aí as espumas têm baixa resistência, então muitas vezes não condizem com projetos mecânicos. Materiais naturais, e aqui começam os polímeros, o grupo dos polímeros estão aqui. Os elastômeros, né, são borrachas praticamente, estão aqui embaixo, na mesma faixa dos polímeros, tem uma densidade boa, relativamente no centro aqui. E aí a gente avança aqui para os compósitos, que são materiais especialmente desenvolvidos com as melhores propriedades. Eles têm, então, uma densidade intermediária entre os polímeros e as cerâmicas técnicas, né? Os metais estão aqui embaixo, ó, ligas metálicas, que algumas são um pouco mais leves, como as ligas de zinco, né? E outras bem mais pesadas, como as ligas de tungstênio, por exemplo. Né? Então, ligas de alumínio também são bem mais leves. Né? Okay? Então, é dessa forma que deve ser avaliado aqui. Aqui nós temos, por exemplo, novamente nessa comparação com a fibra de carbono. Observe que a fibra de carbono tem aquela rigidez que é menor do que a das cerâmicas técnicas, mas bem similar aí aos metais, né? Ou seja, ele apresenta uma rigidez bem próxima dos metais, certo? E
com um peso bem menor, né? Com uma densidade bem menor aí aos metais. Certo? Então, dessa forma eu consigo, veja que eu consigo comparar bem esses materiais aí, né? E para poder fazer uma avaliação, uma seleção de materiais. Lógico que um projeto não envolve somente duas propriedades, isso deve ficar bem claro, né? A gente já estudou sobre isso, muitas outras propriedades são requeridas nessa análise, mas aqui é uma comparação interessante. Então nós temos aqui a família dos materiais, metais, cerâmicas não técnicas e técnicas, polímeros, tá? Elastômeros e os híbridos. E aqui os materiais, as classes ainda, né? E as abreviaturas deles. Então, lá no diagrama, normalmente vai aparecer o que? As abreviaturas. E aí, aqui nessa tabela, então, temos os nomes, né? Dessas ligas aí, tá? Então, ligas metálicas. Aí começam as cerâmicas técnicas, o alúmina, né? Nitreto de alumínio, carboneto de boro, carboneto de silício, nitreto de silício, carboneto de tungstênio, e aqui as não técnicas. E normalmente as não técnicas são estudadas pelo pessoal da engenharia civil, tá? Na engenharia mecânica a gente se concentra bastante nas cerâmicas que são chamadas técnicas, que têm aplicação em vários projetos de engenharia mecânica. Certo? Esses aqui não têm aplicação em projetos de engenharia mecânica, mas em engenharia civil. Os polímeros são classe muito importante também para a gente. Aí os vários tipos de polímeros e aí o nome, né? O ABS, muito usado. Então, epóxi também. Normalmente a fibra de carbono utiliza epóxi, tá? Então você viu que é um polímero reforçado com fibra de carbono. Então o polímero normalmente é o epóxi usado atualmente. Poliamidas, policarbonato, poliéster, polietileno, o PET, né? Polietileno tereftalato, polipropileno. Então eu estou falando dos mais usados aqui, né? Poliestireno, PVC, policloreto de vinila. E aí os elastômeros, né? Que são as borrachas. Nós conhecemos. Tá? Que são muito úteis em alguns projetos. Borracha natural, neopreno, poliuretano, que é o isopor aí. Os silicones são muito usados, né? E aqui os compósitos, os híbridos, né? Polímeros reforçados com fibra de carbono, né? Que é a fibra de carbono. Polímero reforçado com fibra de vidro. O alumínio reforçado com carboneto de silício. Algumas espumas, os híbridos que são naturais, tá? Também não tem tanta aplicação na engenharia mecânica, a não ser alguns projetos específicos que utilizam cortiça aí, mas é questões muito específicas. Ok? Então, outros diagramas de propriedades, seguindo aqui. Tá. Nosso vídeo já está com 24 minutos, eu vou parar aqui para dar continuidade a um outro vídeo, para não ficar muito longo, tá? Então, bons estudos. Tendo dúvida, coloque sua dúvida lá no comentário, em algum ponto específico, e a gente tenta explicar aí. Até o próximo vídeo. Bons estudos.